Bem-vindos ao Panorama DBase. Hoje temos um programa muito especial. Estamos trazendo um grande cliente da DBase que tem uma experiência e um case muito interessante na questão de economia circular e sustentabilidade. Estou com Marcelo Araújo, CFO da Campo Limpo Reciclagem de Embalagens Plásticas, que vai contar para a gente o sucesso e a experiência da Campo Limpo, tanto em economia circular como em sustentabilidade. Marcelo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Luciano, uma honra atender o seu convite. Como eu mencionei anteriormente, a gente não é muito de estar indo a esse tipo de canal assim, mas um convite da DBase para nós é quase que uma convocação. Então, eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje conversando com você, poder falar um pouco sobre o case da Campo Limpo, que é uma referência para o mundo em economia circular. E a gente fala isso com bastante orgulho mesmo, e espero poder passar para todos vocês a razão desse orgulho que eu sinto falando da Campo Limpo. Se me permite me apresentar, eu acho que antes de ser Marcelo Araújo da Campo Limpo, eu tenho que destacar aqui a minha origem, né? Eu sou de Guaratinguetá, filho da Dona Olímpia e seu Araújo, irmão com muito orgulho do Marlon e Michel, e minha maior função é ser pai da Bianca, do Matheus e esposo da Cleice, que é sempre meus guias e com quem eu compartilho todos os meus sonhos, minhas conquistas, enfim, é a nossa base. E com muito orgulho mesmo, faço parte da Campo Limpo há mais de 15 anos, uma empresa que tem 17 anos, ou seja, desde muito tempo já participando dessa história de sucesso. E Marcelo, considerando a sua trajetória na Campo Limpo, conte para nós o processo de economia circular, como isso cresceu ao longo do tempo, os benefícios, como começou? Perfeitamente. Bom, é impossível falar da Campo Limpo sem falar da história que começou no final dos anos 80 por uma iniciativa da indústria fabricante de defensivo agrícola, uma indústria que tem uma atividade bastante nobre, cuidar da alimentação de milhões de pessoas. Essa indústria, desde o final dos anos 80, acompanhava qual que era o caminho ou o destino das embalagens dos defensivos agrícolas. Então, ela sempre foi muito atenta em relação a isso, né? Só para que vocês tenham uma ideia, anteriormente, por volta começo ali da década de 90, final dos anos 80, a orientação que se tinha pelas instituições era que o agricultor queimasse as embalagens depois de usar. Então, evidentemente, isso trazia um impacto ambiental bem negativo. Na sequência, foi dada orientação para que se enterrasse. Então, a indústria, evidentemente, muito preocupada com essa destinação final, não é o caminho, né? Não é o caminho ideal. Primeiro que você vai enterrar, você está usando o solo, você está usando o solo, que é exatamente o principal insumo do agricultor. Né? Então, a indústria, de forma pioneira, ela foi trabalhando e conseguiu estruturar, junto ao poder público, uma legislação que regulamentou, através de responsabilidades compartilhadas, todos os elos dessa cadeia. Então, a indústria fabricante do defensivo agrícola ela tem a obrigação legal de dar a destinação final correta para essas embalagens. Isso aconteceu em 2000, essa lei, né? Então, essa lei foi feita em 2000, de forma pioneira com a iniciativa da indústria, junto ao poder público. Então, além da responsabilidade da indústria, o sistema de distribuição, as cooperativas também têm uma responsabilidade legal de indicar ao agricultor onde que ele tem que devolver, no prazo, enfim. O agricultor, por sua vez, tem a responsabilidade legal de, após o uso da embalagem, fazer uma tríplice lavagem e inutilizar essa embalagem e devolver no local indicado. E é importante destacar, Marcelo, que a gente fala agricultor, nós estamos falando de um país de tamanho continental. Milhões. Então, são milhões de agricultores dos lugares mais remotos do Brasil. E esse tema funciona perfeitamente atendendo todas as regiões do Brasil. E aí você poderia dizer o percentual de embalagens que retornam para o processo de reciclagem? Sim. Vou fazendo uma cronologia e vai chegar nesses dados aí. Então, além
do fabricante, além do canal de distribuição, além do agricultor, o poder público também tem a obrigação de fiscalizar todo esse processo, toda essa logística. Então foi feito o decreto que regulamentou essa legislação a partir de 2002, e então começou a operação do INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que foi a forma que a indústria encontrou de fazer toda a gestão da logística reversa dessas embalagens. Então, a partir de então, o INPEV ele é responsável por fazer toda a logística. Então, são mais de 400 centrais ou postos espalhados no Brasil inteiro. Isso, evidentemente, distribuído de forma estratégica, de acordo com a concentração das propriedades rurais. Além disso, também tem recebimentos itinerantes, ou seja, propriedades que estão mais distantes, o INPEV organiza esses recebimentos itinerantes. E muito trabalho de conscientização, educação, comunicação, esse sistema foi ganhando cada vez mais capilaridade e abrangência, né? Quando você fala de um país, como você mencionou, com as dimensões do Brasil, você garantir toda essa abrangência realmente não é simples. Mas foi uma união de esforços e objetivos comuns que possibilitou o sucesso desse sistema. E o sistema funciona, mas a gente tem que também, além do tamanho do Brasil, é a realidade. Estamos falando de pequenos agricultores, grandes agricultores, e todos eles abraçaram o sistema da mesma forma. Ou vocês viram uma certa diferença, como vocês enxergaram a aceitação? Tudo bem que é legal, mas a contribuição dos agricultores para esse processo? É total. A contribuição dos agricultores é total porque é interessante para eles. A partir do momento que o agricultor estabelece um critério de fazer uma tríplice lavagem na embalagem, ele já aproveita 100% do produto, que é um insumo importante na produção dele. Além de ele armazenar aquilo dentro das fazendas ou das propriedades rurais, ele vai consumir um espaço importante dele. Então, foi fundamental para que o agricultor tivesse essa localidade para ele fazer a devolução, e isso contribui muito para o agricultor também. Então, o sistema aí no começo dos anos 2000, ele entrou em operação, e aí que entra aspectos fundamentais que nos levam aos números de hoje. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% das embalagens colocadas no mercado tem uma destinação final correta. Isso é um número absolutamente ímpar, é uma referência. Nenhum outro país no mundo consegue nenhum número próximo disso se comparado ao Brasil. E isso a gente está falando de países bem menores, que são tidos como países desenvolvidos. Embora no agro o Brasil seja talvez o número 1 do mundo, né? Eu também defendo, eu acredito nisso. Então, a gente está falando ali do começo dos anos 2000. Então, essas embalagens já começaram a voltar para o sistema e foram desenvolvidos alguns recicladores na época. Recicladores que atendem construção civil através de produção de PP corrugado e alguns outros materiais. Certo. Porém, num dado momento, por volta ali de 2005, 2006, o Rogério Fernandes, que é a pessoa que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que ele é o diretor de operações da Campo Limpo Plástico, é uma pessoa que vem do mercado de embalagem, conhece embalagem como ninguém. Ele simplesmente fez o seguinte: olha, a gente tem que desenvolver uma nova embalagem a partir da resina pós-consumo, para que a gente capture mais valor, para que a gente agregue mais valor a todo esse processo que já é muito nobre. Evidentemente, é uma situação absolutamente ímpar, pioneira, ninguém no mundo fez isso, não existe nenhum case no mundo que fez uma embalagem para defensivo agrícola a partir de uma resina pós-consumo. Mas ele, com todo o conhecimento técnico que ele tem, capacidade e força, isso evidentemente quando você leva à frente uma ideia absolutamente pioneira, você tem que ter muita força, porque vai vir muita resistência, reações, resistência. Eu vejo isso, Marcelo, uma informação muito importante, porque muito se fala hoje de algumas políticas, né, ambientais, e quando a gente vê um case brasileiro de que nasceu há pouco tempo, né, 2008, 2007, 2008, estamos falando de menos de 20 anos, e com tanto sucesso, e muitas vezes isso não é conhecido pelo mercado, pela sociedade. Então, eu acho extremamente importante que você está trazendo na questão de pioneirismo, ou seja, foi uma iniciativa, um projeto que
inovador no mundo inteiro, Uhum. trazido por uma empresa brasileira de uma área tão sensível Uhum. que é o meio ambiente, né, e a questão das embalagens plásticas. Sem dúvida, né? Assim, quando eu menciono na abertura do meu orgulho em fazer parte, é exatamente por isso. A gente está explicando aqui um caso real, que é um exemplo para o mundo em economia circular. Sim. E a importância disso tudo, você tem uma embalagem que é utilizada no campo pelo agricultor, o agricultor faz uma tríplice lavagem, devolve numa central ou posto de recebimento, essa embalagem é prensada, porque transportar ela no formato original é muito caro, porque transporta ar, né? então ela é transformada em fardos. Uhum. Nós recebemos, nós que eu digo a Campo Limpo, que existe desde 2008, recebemos essas embalagens, fazemos um processo de lavagem, transformação em MDO, transformação novamente numa resina, e a partir dessa resina a gente faz uma nova embalagem. Ou seja, você tem do produto desde o seu nascimento, passando por todo o ciclo de vida e voltando para ser novamente uma embalagem. Então, ela fecha todo o ciclo de vida dela dentro de uma economia circular. Uhum. Então, isso, evidentemente, para o meio ambiente, para a agricultura, para o setor agro, para o fabricante de defensivo, é um case de absoluto sucesso, né? Além disso, você tem todo o impacto ambiental. Uhum. Então, são mais de 200 milhões de embalagens colocadas no mercado ao longo desses 17 anos. Em 2014, a gente também criou um novo negócio, que foi a Campo Limpo Tampas, Uhum. que segue a mesma sistemática, então a gente passou a produzir as tampas também, a partir da resina pós-consumo. Sim. Então, com isso, você fecha todo o ciclo e fecha todo dentro do próprio segmento, o que é um caso absolutamente ímpar, né? Inédito. Exatamente. Então, alguns pilares foram fundamentais para que a gente conseguisse êxito nesse projeto, e eu vou destacar aqui alguns aspectos interessantes. Desde o primeiro dia de funcionamento da Campo Limpo, um dos pontos principais, uma das maiores crenças e valores da Campo Limpo é acreditar nas pessoas. E para isso, o desenvolvimento, o trabalho de treinamento é constante, é incessante. Então, desde o momento zero até hoje, é incessante esse trabalho. Por volta de 2017, 2018, a Campo Limpo criou a Universidade Campo Limpo. Ou seja, ela colocou sob o guarda-chuva da Universidade Campo Limpo todos os programas que ela tinha de desenvolvimento, treinamento, de uma forma a ficar dentro desse conceito. Então, para que vocês tenham uma ideia, na semana passada nós tivemos a formatura de uma turma de liderança. Eles estudaram por 14 meses conceitos de liderança, aspectos de comunicação, aspectos sobre perfis de pessoas, que todo mundo tem um perfil diferente do outro. Sim. E questões ligadas à prática mesmo, como que você pratica liderança, e não só relacionada à liderança vinculada a uma função, liderança no seu dia a dia, né? Então, 14 meses de estudo, e a gente fez a formatura dessa turma na sexta-feira passada. Na semana retrasada, nós concluímos uma turma de ajustagem mecânica e desenvolvimento. Certo. 2 anos e meio de curso, de treinamento, desenvolvido internamente, com pessoas da própria Campo Limpo ou professores contratados. E dentro da Universidade de Campo Limpo, Marcel, logicamente a questão ambiental, a questão da economia circular é colocada. Então, falamos aí da Universidade de Campo Limpo, do desenvolvimento, vamos falar de uma consciência social do colaborador e também no aspecto individual, ou seja, crescimento de conhecimento, e isso é muito importante, Marcelo, que eu acho uma iniciativa fantástica, assim como é economia circular, porque nós vivemos hoje no Brasil um apagão de conhecimento. Né? Nós, infelizmente, nós estamos aí, todos os setores, nós não somos diferentes, vivendo uma crise de mão de obra que a gente especializada, que a gente às vezes vê uma dificuldade de ser superada. E como vocês enxergam que a Universidade de Campo Limpo tem corrigido, vamos dizer, essa rota e tem trazido benefícios não só para o colaborador, mas para o ambiente e cultura Campo Limpo?
Como eu mencionei, desde o momento zero a gente acredita no desenvolvimento de pessoas. E esse desenvolvimento, ele não se restringe somente ao aspecto técnico. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente, sim, ministra aulas referentes à ajustagem ou características técnicas que são demandadas na Pro Campo Limpo. negócio, né? No entanto, quando você pega português, matemática, geopolítica, a gente está preocupado na formação de cidadãos. De pessoas, né? E com isso, consolidar a cultura Campo Limpo cada vez mais como uma empresa que se preocupa com as pessoas, que desenvolve pessoas, não só técnicas, como cidadãos também. Um outro exemplo, nós temos uma área de recursos humanos que é constantemente acessível para todos os funcionários, que trabalha lá dioturnamente. Aquelas meninas eu brinco assim, não tem palavra para descrever o trabalho que elas executam lá dentro. E a gente ali vai captando demandas dos funcionários, necessidades. Então, por 2 vezes a gente já identificou a necessidade de falar sobre dinheiro, aspecto básico, educação financeira. Então, eu tive a oportunidade de ministrar por 2 vezes um curso de finanças pessoais. Não só para os funcionários, mas extensivo aos cônjuges ou pessoas da família. Porque é difícil você discutir sobre finanças pessoais só com um da família. Não conscientizar todos os membros, né, então, da família. Assim, não é evidentemente um curso que vai abordar você investir em bolsas, não, mas são regras básicas, né, Marcelo? Que eu até brinco, o que determina a sua condição financeira não é o que você ganha, mas o que você gasta. Exatamente. Então, isso é um aspecto bem básico. E ajuda essas pessoas a tomarem decisões importantes, né? Sim. Porque muito das situações que a gente vê na sociedade brasileira de endividamento é por falta de educação financeira. Em termos de feedback, Marcelo, como você enxerga o feedback tanto para quem é beneficiado com a educação, como para quem ensina? Como você vê os colaboradores que ensinam também? Como é que eles se sentem na Campo Limpo? Em primeiro lugar, é absolutamente emocionante, porque você se depara com pessoas de todas as origens, tá? Mas que elas expressam ali a mudança delas do começo ao fim do curso. Então, quando elas se manifestam nesse sentido, você tem alguns aspectos que você tem que destacar. Primeiro, a mudança no indivíduo, né? Que você desperta a conscientização do indivíduo em relação à necessidade de você evoluir sempre. Em segundo, você também consegue captar o comprometimento dele junto à instituição, porque ele reconhece automaticamente o valor que a instituição atribui a ele como indivíduo, como profissional, como pessoa. Então você vai tornando uma cultura organizacional cada vez mais sólida através desses programas. Então são investimentos que só têm nos trazido retornos positivos e a gente tem isso como pilar lá, né? Então é um atributo que a gente dá destaque. E eu acredito, Marcelo, que muito do sucesso, tanto na questão de sustentabilidade ambiental, como a questão de recursos humanos, de desenvolvimento humano, está calcado numa governança corporativa muito forte da Campo Limpo. E nós, da DBA, vimos acompanhando isso há muito tempo, somos testemunhas da qualidade, do nível de governança que a Campo Limpo tem. Como você avalia que a governança corporativa estruturada como é a da Campo Limpo possibilitou tantos projetos e o sucesso que vocês têm hoje? É um ponto fundamental, né? A partir do momento que você tem uma governança robusta, você começa a ter maior credibilidade, não só junto aos seus próprios acionistas, né? Mas junto às instituições, por exemplo, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, enfim, tudo. Por quê? Quando você tem controles bem feitos, controles robustos, controles rigorosos das operações no atendimento às normas, às legislações, aos controles também como um todo, aspecto de gestão, você passa absoluta segurança daquilo que você está transmitindo, seja para o mercado, seja para essas empresas
ou instituições governamentais, mediante uma fiscalização, o que quer que seja, seja para os seus próprios acionistas ou sócios, enfim. Todos os controles, eles têm essa razão, né? Você passar credibilidade, segurança e confiabilidade. Sim. E aí eu vejo também, né, dentro desse processo de governança, a gente acompanha como é importante a governança para que decisões melhores sejam tomadas. Porque como você tem toda uma estrutura de conselho fiscal, com CDA, Conselho de Administração e assembleias, todas as propostas colocadas pela administração têm que ser muito bem trabalhadas, muito bem elaboradas. Então existe ali, e eu falo isso para o empresariado, que é muito importante uma estruturação de uma governança, porque o benefício, muitas vezes vê como um custo, né? Mas os benefícios que trazem não é só a visão externa, né, do mercado, de captação de recursos financeiros, mas a qualidade das decisões que são tomadas no ambiente de governança são muito melhores, porque são decisões trabalhadas, estudadas, e não é somente no ímpeto, né, da vontade de um ou outro na organização. E, nesse sentido, Marcelo, como estamos falando para várias empresas de vários setores, né, de vários tamanhos, mas empresas médias, às vezes empresas familiares, um conselho que você daria para quem gostaria de começar a fortalecer a governança corporativa, os benefícios e por onde começar, né, na sua visão? O conselho que eu daria é que os gestores terão uma vida menos difícil. É fundamental. Quanto melhor a sua governança, mais tranquilidade, mais visão estratégica você vai ter, mais controle sobre as suas operações, sobre as suas estratégias, enfim, você vai ter somente ganhos com isso daí. E isso é fundamental, né? Então, você administrar um negócio sabendo para onde ele está indo, com informações claras, auditadas, com estratégias bem definidas, é sine qua non para que você enxergue longevidade no seu negócio. Eu costumo dizer, além de longevidade, eu costumo dizer também que pavimenta o caminho para a sucessão, né? Quando a gente fala de empresas familiares ou empresas de médio porte, no caso de vocês, são acionistas, você é uma sociedade de capital fechado, mas a estrutura de governanças que você adota, que a Campo Limpo adota, né, deve ser adotada por outras empresas, ainda que sejam empresas limitadas. Como você enxerga que isso trouxe, se isso contribuiu para as metas de cultura organizacional, como você falou um pouco, e também as metas financeiras, se vocês enxergam que todas essas iniciativas reverberaram também num ganho, que eu falo financeiro, de metas que a Campo Limpo sempre desejou? Todas são pilares, né? Você não consegue atingir os resultados, as suas metas, se você não tiver uma cultura organizacional robusta, investimento em pessoas qualificadas para exercer as funções que exercem, comprometidas com o objetivo da instituição, né? E da mesma forma, se você tiver pessoas com todos esses atributos, mas não tiver uma governança a ponto de você garantir bons controles para ter uma melhor visibilidade de toda a sua estratégia, todos os seus resultados, enfim, você não vai conseguir atingir os resultados que você espera. Então, tudo tem que estar funcionando de uma forma cristalina, né? Uma engrenagem, né, Marcelo? É uma engrenagem. Todas as áreas são fundamentais. Você vai passar uma mensagem para o mercado a partir dos controles que você tem. Então, quando a gente recebe visitas, a gente recebe dezenas de visitas de várias instituições, é unânime, assim. Como é legal ver o brilho no olhar dessas pessoas que estão trabalhando aqui, pessoas que sejam na máquina, no administrativo, o que for, a sensação de satisfação de estarem ali, os controles que vocês têm, controles desde as partes financeira, administrativa, recursos humanos, fiscal tributário, controles de qualidade, controles de operação, de produção. Então, tudo isso fica muito visível para quem vai até Campo Limpo. E isso, evidentemente, passa uma mensagem para o mercado. Sim. De confiabilidade, de robustez, de confiança, né? E, Marcelo, nesse sentido, é interessante como bons exemplos atraem boas pessoas, né? E eu acho que essa a cultura, a postura da Campo Limpo
é impressionante no sentido de ser uma referência local na região para atrair novos e bons colaboradores. Uhum. Que a gente, como a gente falou, né, a questão do apagão de mão de obra, a qualidade, talvez as pessoas que trabalham, os 400 colaboradores da Campo Limpo, contem para as pessoas que elas conhecem como é bom trabalhar na Campo Limpo. E isso acaba atraindo essa, esse interesse e essa admiração pela empresa na região que ela atua, não? Isso aí você vai criando uma reputação, né? Sim. O que dizem de você, né? Quem costuma falar isso, inclusive, é nosso diretor-presidente, Marcelo Camura, que ele comenta isso conosco, né? A reputação é o que vão dizer de você. Então a gente procura trabalhar, desenvolver, acreditar nas pessoas. É um trabalho muito forte de desenvolvimento, de fato. E isso tem gerado bons resultados, né? Para nós, o desafio não se torna menor do que o da maioria, mas a gente de fato consegue colher bons frutos, né? Diante da reputação positiva percebida pelos próprios funcionários. Então isso para nós nos deixa muito felizes. A gente, aqui um dado também, a Campo Limpo já foi por 5 anos consecutivos eleita uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. Nessas participações que a gente teve, tinha um ranking muito interessante, que era IQAT, Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho, que era a percepção dos funcionários. Então, nesse índice, a gente ficava entre as 10 melhores. Então, é uma empresa, hoje a Campo Limpo evidentemente cresceu, mas ela nasceu do zero ali. Então, a gente veio trabalhando essa formação de uma cultura positiva. Marcel, agradeço imensamente a sua presença aqui conosco. Foi muito enriquecedor para a nossa audiência conhecer a governança, a política e os benefícios que essa governança traz, não só para os negócios, porque a gente não tem que só focar na questão de negócio, mas também na qualidade de vida das pessoas que trabalham com você em volta de nossa sociedade, toda a sociedade em que a Campo Limpo está inserida. E isso é um exemplo muito importante também para todo o nosso empresariado, para que entendam os benefícios de uma governança robusta e como políticas como essa que a gente trouxe aqui trazem benefícios não só para o negócio, mas para a sociedade como um todo. Marcel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom, Luciano, destaco uma vez mais aqui o prazer de estar falando com você, atendendo ao convite da DeBiase. É uma gratidão muito grande. Então, eu estou aqui representando a Campo Limpo, espero ter passado parte, pelo menos, do orgulho que eu tenho em fazer parte desse time, de trabalhar com essa equipe. Então, Perfeito. muito obrigado, DeBiase, Luciano, e a todos, espero que gostem, eu estou à disposição. Eu tenho certeza, Marcel, que eles gostaram, a audiência foi um bate-papo muito enriquecedor, e eu convido vocês a se inscreverem no canal para receber mais assuntos voltados para o mundo corporativo. E se você gostou dessa pauta de hoje, de outras pautas que a gente tem apresentado para vocês, dê um like no canal e acompanhe o Panorama DeBiase.